Ministério da Economia e Finanças submeteu ano passado ao Parlamento moçambicano a lei que cria o Fundo Soberano Nacional. Esta lei foi aprovada no Parlamento com votos maioritários da Frelimo. A Renamo e o MDM votou contra esta lei do Fundo Soberano Nacional. Mas o que é, no entanto, Fundo Soberano Nacional? Um mecanismo de gestão de receitas proveniente dos recursos minerais e que tem em vista assegurar uma gestão eficaz, digamos assim, dessas receitas de modo a evitar efeitos perversos na economia. Porque geralmente o setor extrativo é aquele setor de rendas muito altas, significando que o Estado vai receber em termos de receitas o suficiente para pagar aquilo que é pagar aquilo que são as suas despesas anuais. O Fundo Soberano de Moçambique é desenhado para assegurar que as receitas do gás natural sejam utilizadas de forma sustentável, seguindo princípios de boa governação, transparência e responsabilização. No entanto, há aspectos que devem ser regulamentados. Enquanto no início se falava-se de um pagamento ao Banco de Moçambique, agora vai se pagar uma taxa de gestão ao Banco de Moçambique. Então, como é que isso vai funcionar? É para pagar o que exatamente? É para pagar aquele pessoal que vai fazer a gestão do fundo? É para pagar que tipo de despesas? Então, são essas questões que nós achamos que poderíamos iniciar este processo do Fundo Soberano de forma já transparente, não é? Sinalizando que o fundo vai ser efetivamente gerido de forma transparente. Refira-se que o governo projeta que as exportações de gás natural possam gerar receitas anuais significativas com um pico de mais de 6 mil milhões de dólares em 2040. Segundo economistas, o Fundo Soberano dependerá fortemente da gestão eficiente e da transparência, duas áreas em que muitos países falharam no passado. A história mostra exemplos de fundos soberanos que, apesar de boas intenções, acabaram mal geridos, resultando em perdas financeiras significativas e oportunidades perdidas. Não se pode fazer uma poupança na perspectiva de que as próximas gerações depois vamos ter que libertar a poupança para investir diretamente. Investe-se agora para colher depois. E colhe-se depois quando os outros que vierem viverem numa sociedade melhor. Portanto, esse é que deve ser o pensamento. A criação do Fundo Soberano de Moçambique representa uma oportunidade monumental para o desenvolvimento econômico do país, mas também traz consigo um conjunto de desafios que não podem ser subestimados. Das grandes questões que surgem é o questionamento que se faz, por exemplo, que se fez ao nível da Assembleia da República sobre o facto de nós estarmos a concentrar a ideia de Fundo Soberano apenas para a exploração de recursos advindos da Bacia 1 e 4 na região norte e não incluir, por exemplo, os recursos que já são explorados em outras regiões, como, por exemplo, a madeira, o ouro, podemos incluir aí as turmalinas, podemos incluir outros recursos de grande valor que têm estado a ser descobertos, que é para poderem enriquecer o Fundo Soberano. Para os economistas, a governação eficiente, a transparência rigorosa e a gestão responsável serão cruciais para transformar as receitas do gás natural num benefício duradouro para as próximas gerações. O secretário de Estado da Juventude e Emprego defende que a política de emprego tem conduzido iniciativas setoriais que criam melhores condições de emprego, quer seja através de investimentos nacionais ou estrangeiros. Osvaldo Petersburgo falava esta segunda-feira em Maputo no seminário sobre políticas e estratégias macroeconômicas e setoriais pró-emprego em Moçambique. A política de emprego tornou-se o fio condutor das diversas iniciativas setoriais e tem como objetivo criar mais e melhores oportunidades de emprego para os moçambicanos, em particular para os jovens, quer através de investimentos nacionais como investimentos estrangeiros. Os resultados dos últimos 3 anos de implementação deste instrumento são bastante encorajadores. A embaixadora da Suécia em Moçambique disse que os setores de energia, floresta e fauna e indústria são os que apresentam maior empregabilidade para os moçambicanos. Uma posição também defendida pelo representante da Organização Internacional do Trabalho no país. E por isso temos este workshop hoje, pró-emprego, para ver como podemos trabalhar mais em conjunto sobre este aspecto por vários sectores onde podemos ter mais trabalhos em Moçambique. A Suécia sempre está a trabalhar em os assuntos de energia, em assuntos da fauna e floresta, meio ambiente, mas também das indústrias. Então, hoje que são vários sectores onde podemos ver mais emprego agora.
Estamos satisfeitos como OIT, porque Moçambique está a aderir a tudo quanto é o diálogo social em termos de políticas de emprego, mas estamos sempre prontos para melhorar cada vez mais. Na ocasião, o secretário de Estado da Juventude e Emprego avançou que as políticas e estratégias macroeconômicas e setoriais pró-emprego devem ser avaliadas com o objetivo de reduzir o índice de desemprego, que atualmente se situa em 18,5%. Queremos em cada província pelo menos 10 mil assinaturas. São capazes vocês ou não? Esta foi a reação de Venâncio Mondlane num comício realizado na noite de domingo no Aeroporto Internacional de Maputo, momento em que anunciou que irá recolher 10 mil assinaturas em cada província para poder concorrer à presidência da República nas eleições gerais de outubro próximo. Para apurar o enquadramento legal desta intenção, a MBC-TV ouviu o jurista Rodrigo Rocha, que defende haver espaço para que Venâncio Mondlane concorra em outubro. Legalmente, em termos constitucionais, não há nenhum impedimento a que o Venâncio Mondlane possa concorrer como independente ou possa concorrer à Presidente da República. Portanto, não há nenhum impedimento para que Venâncio Mondlane possa concorrer a Presidente da República. Não tem a base partidária de apoio e isso não impede que o mesmo siga. Rodrigo Rocha justificou a legalidade da candidatura com base em 4 requisitos patentes na Constituição da República de Moçambique. Primeiro, que tenha a nacionalidade moçambicana, originária, e que não tenha uma outra nacionalidade. O segundo requisito é ter mais de 35 anos. O terceiro requisito, que até é bastante compreensível, é que esteja no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. O quarto e último requisito é que tenha sido proposto por um mínimo de 10 mil eleitores. Sobre as implicações políticas que uma provável candidatura independente de Venâncio Mondlane pode ter, o analista político Salomão Moiano considera que tal pode aumentar a competitividade nas urnas. Em vez de haver 2 ou 3, passa a haver um pouco mais, o que não é a primeira vez, não é inédito. E talvez alguma erosão, alguma migração de alguns potenciais eleitores de um determinado partido para lá, ou de alguns determinados partidos para apoiar a ele. Refere-se que Venâncio Mondlane foi impedido de participar no 7º Congresso da Renamo, realizado na semana passada em Alto Malóquê, na província da Zambésia.